Senhor, eu quero te agradecer pela forma como o Senhor nos traz juntos para podermos considerar a Tua Palavra, aprender de Ti e, consequentemente, saber melhor quem nós somos e o que devemos fazer para que tenhamos satisfação nessa vida, Pai. Pai, hoje celebramos, comemoramos ou nos lembramos do Dia dos Pais e eu peço ao Senhor, Pai, que especificamente falando dos homens, que eles, e eu me incluo nisso, possamos considerar a Tua Palavra para viver conforme a Tua vontade. Sermos homens, pais piedosos, Pai, que educam seus filhos no caminho do Senhor, que executam, Pai, o papel de marido, como exemplo para que os filhos também cresçam e entendam o que é um lar saudável. Nos ajude, Pai, no tempo que temos agora de manhã juntos, queremos conhecer melhor quem é Jesus Cristo, nosso Salvador. Que a nossa intimidade, Pai, com Ele não cresça somente em mente, mas na vida, Pai. Nos ajude a isso. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então hoje o nosso assunto mais específico é sobre a divindade de Cristo. E eu tenho até um vídeo para vocês, não sei se coincidiu ou não, mas um dos primeiros, talvez o primeiro concílio da igreja na história aconteceu em 325 na Nicéia, e eu quero até depois colocar um vídeo para vocês e que trata bastante desse assunto também. Mas é bom lembrar que ao longo da história, poucas figuras foram tão incontestáveis na sua existência quanto Jesus de Nazaré. Então, negar que ele tenha vivido é fechar os olhos para um dos personagens mais bem documentados de toda a história, de todo o mundo antigo. E isso não somente pelo que nós temos na Bíblia, mas por outros documentos que nós temos. É interessante que muitos, por exemplo, imperadores do Império Romano, às vezes a gente só tem um trechinho na história a respeito dele, e ninguém fala que ele não existiu. Mas a verdadeira disputa, porque é quase que, vou usar essa palavra, é quase que idiotice falar que Jesus não existiu. Então a contestação geralmente não está se Jesus existiu ou não, mas a respeito de quem ele realmente foi. Então muitos, como a gente viu na aula passada, falam de Jesus como um mestre sábio, como um líder carismático, às vezes como um profeta, mas o maior ponto de resistência está em olhar para ele e ver se ele foi somente um homem comum, de que ele não era o Deus encarnado. Então essa é a pedra de tropeço para muitas pessoas, a ideia de que aquele carpinteiro judeu, ou filho de carpinteiro, que caminhou pelas empoeiradas estradas da Galileia, é eterno, divino e Senhor sobre toda a criação. Então o que a gente vai fazer hoje é nos voltar às ações, às palavras de Jesus, também daqueles que testemunharam a respeito de Jesus. Eu também quero mostrar para vocês, como eu disse, um vídeo que vai falar de um concílio que aconteceu 300 anos depois, aproximadamente, da morte de Jesus. Então, por enquanto, a pergunta fica: era Jesus apenas um homem ou o próprio Deus que se fez carne? E, seguindo a didática da aula passada, eu quero que vocês peguem suas Bíblias. Eu hoje acho que não tenho nenhum versículo nos slides. Tá bom? Se você não trouxe sua Bíblia no seu celular. E queria primeiro que a gente pudesse ver algumas declarações diretas dessa questão em Jesus sendo o próprio Deus. Eu já vou falar as 3 passagens. João 10:30, João 8:58 e João 14:9. João 10:30, João 8:58 e 14:9.
Vamos ver então algumas dessas declarações que apresentam para a gente, começando a apresentar para a gente a respeito da divindade de Cristo. Alguém que achou 10:30, lê para a gente, por favor. Eu e o Pai somos um. 8:58. Quem me vê, vê ao Pai. Vamos ver agora algumas declarações indiretas, talvez com relação aos atributos e às obras divinas de Jesus. E obviamente que aqui, longe de nós sermos exaustivos, tá bom? Marcos 2, de 5 a 7. Outro, João 5, 21 a 23. E Mateus 28, 18 a 20. Ok, interessante que nessas declarações, e essa foi uma das questões que o Felipe colocou na semana passada, e que é importante, é que uma das críticas que se fazem nos nossos dias é que Jesus nunca teria dito que ele era Deus. Isso é porque as pessoas não entendem o contexto daquela época. Por exemplo, o que os judeus entenderam quando Jesus falou que os pecados deles estavam perdoados? Esse cara está falando que é o próprio Deus. Então, quando a gente não leva em consideração o contexto, a gente perde, você não vai ver uma declaração. Mesmo quando ele fala, a gente leu em João 8,58, né? Antes que Abraão existisse, eu sou, ele está fazendo uma referência ao texto de Êxodo. Capítulo 3, versículo 14, quando o próprio Senhor diz, né, mas Moisés fala, quem você é? Eu sou o que sou. Ele está falando assim, esse cara é o próprio Deus, eu sou Deus. Tá? Vamos ver então agora João 5, 21 a 23. Ok, a mesma honra que deve-se ao Pai, se deve ao Filho. Mateus 28, 18 a 20. Ok. A autoridade que Jesus tinha não era como a do Pai, era a do próprio Pai. É uma autoridade universal desse Deus, que quando nós batizamos alguém, inclusive, falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Agora, nem Jesus falando de si, nem outros exatamente falando indiretamente, mas recebendo adoração de uma forma, quando eu falo declarações sobre Jesus, vocês vão entender melhor com os exemplos que eu tenho aqui. Mateus capítulo 14, versículo 33, quem lê para a gente? Outro já pode abrir em João 20, 28. Lembrando, gente, que Senhor é a palavra que a gente tem para o próprio Deus, né? Inclusive, uma das questões que envolve uma compreensão no Novo Testamento é que Kyrios, que é essa palavra que a gente traduz por Senhor, também era a figura do imperador. E é por isso que os romanos depois, ou os judeus vão chegar para os romanos e vai dizer, olha, esse cara aí está querendo tomar o lugar do Senhor de vocês, ou do nosso Senhor, para ser de uma forma política. Né? E é dessa forma, inclusive, que depois eles vão conseguir algum tipo de julgamento. Né? A lei judaica, ela autorizava a pena de morte para blasfêmia como essa, por apedrejamento. Mas enquanto escravos de Roma, eles não tinham mais a autoridade de executar as suas penas capitais. Eles precisavam de uma autorização governamental. E eles foram buscar isso. E eles conseguiram isso. Ainda nem com o apedrejamento, com a crucificação, que era uma das formas como os romanos faziam a pena capital. Apocalipse 1, 17 e 18. Olha só que interessante, porque em Isaías 44, versículo 6, nós temos assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus.
é uma apresentação de quem é o próprio Senhor, de quem é o próprio Deus. Acho que nesse ponto vale destacar que quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente consegue perceber que existe uma pluralidade na divindade. Parece que esse Deus, Yahweh, Javé, ele é um Deus, humanamente falando, esquisito, porque não parece que é só um. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, é que a gente percebe com mais clareza a trindade, que esse Deus é trino, que existe um Pai, que existe um Filho e que existe um Espírito. Tá? Então a gente não consegue definir a doutrina da trindade sem o Novo Testamento. Se alguém falar o contrário para você, pede para ele argumentar só com base no Antigo Testamento. Não, ele tem que ir para o Novo Testamento e voltar para o Antigo com a luz do que ele aprendeu no Novo Testamento. Tá? Só com esses textos que a gente viu, né, nós vimos aqui nove trechos, 9 passagens, né, já é bem, não vou dizer bem fácil, mas é bem claro que Jesus carrega a divindade. Eu diria até mais do que isso. De fato, Jesus já se apresenta, ou a Bíblia apresenta ele como o próprio Deus. Mas o que aconteceu na história, e acontece ainda hoje, é que nem todo mundo vê com essa tamanha clareza sobre Jesus sendo Deus. Então, eu quero, antes de eu passar o vídeo vai falar sobre o Concílio de Nicéia, tá? Ele vai dar bastante detalhes aqui, talvez eu fale já alguma coisa que o vídeo vai falar a respeito. E por que eu resolvi trazer sobre o Concílio de Nicéia para vocês? Se você é alguém ligado às redes sociais, especialmente a alguns canais mais teológicos, talvez você vai se lembrar que por causa desse ano aí, 325, ou nesse ano nós fazemos 1700 anos desse concílio. Então falar sobre Jesus não é somente um exercício teológico, né? Ele é o coração do Evangelho. Então essa questão de quem é Jesus, e se Jesus era Deus, se não era, se ele é semelhante a Deus, já foi palco de discussão. É palco de discussão. E naquele tempo, aconteceu que o mundo cristão começou a se dividir. Alguns diziam que Jesus era um ser criado por Deus. Ele era exaltado, sim, mas ele não era eterno e nem da mesma essência que o Pai. Outros, guiados pelas Escrituras, defendiam que o Filho sempre existiu, sendo ele sempre o Deus verdadeiro. E essa, gente, não é uma discussão teórica, porque se Jesus não fosse plenamente Deus, o seu sacrifício não teria valor infinito, e a salvação não passaria de uma promessa vazia. Então esse concílio de Nicéia, ele foi convocado para enfrentar essa questão, né? Quem é Jesus? E a resposta que deram nesse concílio, o resultado desse concílio, se manifesta até os nossos dias, protegendo o Evangelho de um erro que seria fatal. Então, eu diria que sim, não estamos fazendo nada de especial, mas poderíamos celebrar o Concílio de Nicéia, o resultado dele, para essa confissão de fé de que nós temos um Salvador, Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado. Então, eu espero conseguir colocar aqui o vídeo para vocês. É um vídeo com muito conteúdo, ele não vai falar somente disso, tá? Especialmente disso, mas eu acho interessante que o que ele vai trazer a respeito do Concílio de Nicéia é muito válido para alguns de vocês, talvez em nível de curiosidade, para outros, talvez histórico. Vamos lá. Algum comentário? Então, o sacerdote, ele pode morar com a tia ou não? Ele pode.
definiram isso lá no concílio. E com certeza esse não foi o assunto mais importante, nem o que ficou se ecoando durante a história. Eu queria fazer uma atividade então com vocês. Esse lado meu direito, eu queria que vocês abrissem em Filipenses, capítulo 2, dos versículos de 5 a 11. O meu lado esquerdo, que vocês abrissem em João, capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Então, do meu lado direito, Filipenses 2, de 5 a 11, do meu lado esquerdo, João, de 1 a 3. Eu tenho duas perguntas para que vocês respondam com base no texto. A primeira delas é: como esse texto mostra que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem? João 1, de 1 a 3, Filipenses 2, de 5 a 11. Sabe, eu podia tentar fazer aqui um papel... Vamos lá. Nós temos no nosso meio um grupo religioso que não aceita a divindade de Jesus. Que grupo é esse? Os Testemunhas de Jeová. Eu nunca tive uma conversa nesse nível assim com um Testemunho de Jeová. Mas, por exemplo, eu olho para a vida de Ário, eu não vejo que ele foi uma pessoa que chegou assim querendo causar. Ele foi uma pessoa que olhou para as Escrituras e teve uma visão diferente do que os outros estavam lendo. E nesse concílio, pela quantidade de bispos que disseram ser a favor de Jesus sendo Deus, foi esmagadora. A gente escutou, somente 2 e o próprio Ário acreditavam que ele não era da mesma substância que o Pai e de que ele não era coeterno com o Pai. Mas então tem um testemunho de Jeová e de repente você fala assim: mas Jesus é o seu Salvador. E ele vai dizer talvez para você: ele é mesmo. É o que a Bíblia fala. Vocês acham que é possível isso? De novo, eu nunca conversei com... É possível alguém... Porque a questão aqui é a seriedade dessa afirmação. É possível que Jesus não fosse Deus, mas o sacrifício fosse perfeito? Por quê? Não, eu concordo com isso. Ainda assim fico pensando, tá, mas e se ele fosse uma criação do Pai que foi exatamente para que fosse um homem perfeito? Por exemplo, imagina Ário, pegando um gancho aqui. Abram em Colossenses. Esse texto, acho que esse texto foi falado no vídeo. Colossenses capítulo 1. Qual é a versão que você está usando? Ok. Exato, eu estou falando assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não. Talvez, né? Mas você vê, talvez o Ário tenha lido, e eles estavam lendo em grego, tá, gente? Aliás, Jerônimo, aquele cara que ele cita, foi quem depois traduziu a Bíblia para o latim, e que é a versão oficial da Igreja Católica. A versão oficial da Igreja Católica, ou seja, é também uma tradução. Tá? Jerônimo fez isso. Mas esse pessoal ainda estava lendo em grego, na língua original do texto. E eles estão lendo aqui a mesma, então não está lendo Supremo ou Primogênito, eles estão lendo a palavra em grego, eu acho que é prototokos. Só que se você não entende
Se a gente não entende o que significa ser o primogênito no sentido bíblico daqui, a gente realmente, por exemplo, no nosso conceito, o que é? Enzo é o meu primogênito. Mas ele não é da mesma substância que eu, ele não tem a mesma idade do que eu. Né? Então, se a gente não entender, e olha só uma das importâncias da gente não deixar de lado o Antigo Testamento. Porque quem escreveu o Novo Testamento tinha como base o Antigo Testamento. Mas vai, talvez, para um texto como o Salmo 89. Olha lá no Salmo 89, versículo 27. E diz para mim, o que significa primogênito aqui? Como começa? Faloei? Tá. Na NVI está, também o nomearei meu primogênito. Como que está na sua, Sérgio? Ou na NVT? Ok, aí já dublou tudo. Já respondeu o que eu queria dizer. Então, o que está falando aqui é que a pergunta que poderia ser feita é: como você nomeia alguém primogênito? De repente eu chego na minha família e falo: Mila, agora você é o primogênito. Está entendendo? Então, a questão é que o Antigo Testamento nos mostra a respeito de um privilégio que o primogênito tinha. Ele tinha a supremacia, ou a primazia entre os irmãos. E é isso que vai dizer aqui, em Colossenses, vai trazer esse sentido. Ele tem a primazia de toda a criação, e não significa que ele tenha sido criado junto com as coisas, mesmo porque ele é o criador de todas as coisas. Interessante que, e esse não é nenhum, a nossa aula não é sobre Ário e nem sobre Testemunhos de Jeová, interessante como os Testemunhos de Jeová, para manter a falsidade da doutrina, eles adulteraram em muitos aspectos a palavra de Deus. Muitos. Tá? De novo, hoje não é aula sobre isso, mas se você tiver interesse, eu posso mandar para você coisas a respeito disso. Inclusive, né, Júlia comentou João 1:1, e não vai dizer que ele era É o que eles fazem. O que eles fazem, alegando que a falta de artigo no texto grego torna na tradução o artigo indefinido, isso não está correto. Tá? Então é como se eles estivessem lendo, eu estou na NVI aqui, mas no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Vai dizer, ele vai dizer, era um Deus. Tá? Eu não sei o quantos de vocês tiveram oportunidade de estudar outras línguas que não somente em português, mas, por exemplo, eu me lembro estudando hebraico, e hebraico moderno, nome próprio não leva artigo. Ou, sabe, você vai falar de Deus, você não precisa falar o Deus. E já é como se fosse definido. Você não fala, a Karen foi, a Laís e pronto. E olha que eu estou falando um exemplo que não é necessariamente o que reflete a realidade da gramática grega, mas o correto é, nessa tradução, a gente colocar um artigo definido. E esse é somente um das dezenas de coisas que existem. Tá? Então, voltando à pergunta, né, por que negar a eternidade do Filho distorce o Evangelho? Eu diria que, em primeiro lugar, é porque não me parece a realidade da palavra de Deus. Ela mostra Jesus como o próprio. No próprio continuidade do capítulo 1 de João vai falar que ele é o Verbo encarnado. Enfim. Se dissermos que Jesus não era Deus, a gente inflige o que as Escrituras ensinam e potencialmente essas afirmações que a gente está fazendo, porque aí vai talvez mais para o campo da filosofia, talvez. Tá? Que nem quando eu fiz a pergunta, será que Deus não poderia ter criado um Jesus que não fosse Deus,
mas era perfeito, um homem perfeito, e por isso o sacrifício dele era também perfeito. Mas como fica, por exemplo, a questão da validade do sacrifício? Porque um homem perfeito não é eterno, então teria validade temporal também, não atemporal como é o sacrifício de Cristo. Que é um sacrifício que inclusive é para o passado, é para o futuro, era para o presente daquele momento. Alguém que tem fé em Cristo, alguém que tem fé na promessa de Deus no Messias, nessa esperança do Salvador, e a gente olhando para o passado, naquilo que já foi feito, nós temos o perdão dos nossos pecados e nós não vamos perder esse perdão. Não o perdão que nos tornou filhos do Senhor. Nós ainda precisamos continuar pedindo perdão para Deus, perdão para o Pai, em razão dos nossos pecados. Mas não são mais esses nossos pecados que nos tornam menos filho ou não filho de Deus. As coisas não parecem bater se ele for só uma criatura, né? Eu trouxe para vocês, eu sei que o nosso tempo está chegando ao fim. Olha, eu tenho mais coisas, por exemplo, João 1,14, o unigênito do Pai, né? Aqui já é mono, vocês conhecem essa palavrinha, de um só, genes, monogenes, tá? Aqui é o único do tipo, tá? Gerado, tá? Ele tem uma natureza única, tá? Em João 5,26 vai dizer, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, né? Essa é uma realidade eterna, tá? Não é uma concessão relativa ao tempo. A gente tem, eu não falei para vocês, mas deveria ter falado também um outro texto, que era Hebreus, podiam ler do versículo 1 ao versículo 3, mas no 3 vai dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Tá? E aí, uma coisa que às vezes pode ficar um pouco estranho para a gente, de novo por causa de vocabulário, é quando a gente fala assim, Cristo não foi criado, ele foi eternamente gerado. Essa é a expressão que os teólogos chegaram. Tá? Então, ele não foi criado, ele é eternamente gerado. E aí na folhinha que talvez alguns de vocês tenham, tem uma tabela mais ou menos como essa que eu tenho agora aqui no slide. Eu quis tentar mostrar para vocês a diferença do significado teológico do que significaria ser criado e de eternamente gerado. Então, enquanto origem, criado teve um início, não existia antes de ser feito, mas o gerado sempre existiu, não teve início. Com relação à natureza, criado é parte da criação, pertence ao mundo criado, é criatura. O gerado compartilha a mesma essência e natureza do Pai, no caso de Deus. Tempo, criado começa a existir, o outro não. Relação com o Pai, não é da mesma essência. Eternamente gerado é da mesma essência, da mesma substância. Base bíblica, algumas aí para vocês, a gente já leu alguns desses textos. Ilustração, eu tenho algumas, não somente essa daí, né? Mas pegando, por exemplo, ele vai falar de Hebreus aqui, não. Mas Hebreus, eu falei para vocês, já li aqui o versículo. Pensa a respeito da luz, né? Pensa no sol. O brilho, a iluminação não é a manifestação do próprio sol. Eu vou colocar como está escrito aqui para ver se fica mais claro. A luz e o seu brilho são distintos, mas não existe luz sem brilho, nem brilho sem luz. O brilho não é criado pela luz em um momento no tempo, ele é gerado continuamente e eternamente. Aliás, nenhuma ilustração é perfeita, tá bom? É só para tentar... por exemplo, fonte e rio. A água do rio vem da fonte e é da mesma natureza que ela. Mas no caso de Deus, a fonte, Pai, e o rio, o Filho, existem eternamente, sem momento inicial.
pensamento e palavra. O verbo, o Filho, é a expressão eterna do pensamento do Pai. Assim como a mente nunca existe sem pensamento, o Pai nunca existiu sem o Filho. De novo, a gente pode tentar criar, nenhuma delas é perfeita. É que nem quando a gente tenta explicar a Trindade. Olha, como água, né? Tem o sólido, tem o... É a mesma coisa, H2O, né? O fato é que quando você olha, por exemplo, se a gente for bem crítico, e assim como nessas ilustrações, nunca vão ser perfeitos. Por quê? Porque se ele é o ser exato do Pai, se eu olho para o líquido, eu não vejo o sólido. Se eu olho para o gasoso, eu não estou vendo o líquido. Né? Ou se não vai falar, é um trevo, né? Como um trevo, tem 3 folhinhas. Né? Enfim, de novo, por quê? Porque o nosso Deus é tão grandioso e a gente tem uma limitação para entender exatamente tudo o que Ele é. E Ele decidiu se revelar para a gente como revelou na palavra dEle. Então, um dia nós o veremos como Ele é, não é o momento agora. Que inclusive as vezes que Ele se manifestou de tal forma que nós pudéssemos conhecê-lo. Mesmo assim, vou destacar isso. A Bíblia afirma, viu Jesus, viu o Pai. Viu Jesus, viu o Pai. E por que tudo isso importa? Importa porque se Jesus fosse criado, Ele não teria a natureza divina plena, então não tínhamos um Deus trino, por exemplo. O que eu citei há pouco, a sua obra salvadora não teria valor eterno. Tá? E a Bíblia nos condena a adorar coisas criadas. Se Ele é um Criador, nós não deveríamos adorá-lo. A adoração deve ser única para Deus. Se o concílio de Nicéia está certo, e se Jesus é eternamente gerado, Ele é da mesma substância que o Pai. Ele é plenamente Deus e plenamente capaz de salvar. E a sua autoridade é eterna e absoluta. Eu acho que eu lembro do que você está dizendo. Eu não tenho uma resposta agora, tá bom? Eu preciso me lembrar do contexto e tudo mais e estudar mais sobre isso. Eu sei que durante a vida terrena dele, várias vezes ele disse para não falar quem ele era, né? Aquilo que, especialmente demônios, né? No capítulo 1 de Marcos ou 2 já vão dizer, você é o Filho de Deus, ou às vezes quando cura, ele até fala, não fala isso para ninguém, vai até o sacerdote, faça isso, faça aquilo, e ele vai falar, e tinha as razões dele, inclusive, eu não me lembro exatamente, mas por causa da desobediência da pessoa que ele curou, o texto vai continuar falando que ele não pôde fazer tudo aquilo que talvez fizesse naquele lugar. Mas mesmo quando Jesus, como a gente viu, por exemplo, a gente leu no começo, quando Mateus 14:33, ele anda sobre as águas, ele não chega e fala, né? Adoram ele, mas não é como se fosse assim, ok, continuem a adoração, façam isso mesmo, vocês estão certos. Parece que assim, tu és o Senhor. E ele continua. Sabe, não dá a impressão de, é isso aí. Eu também. Mas você está vendo? Por exemplo... É porque, de novo, é um conceito teológico, vocês vê? Eu não estou falando para vocês, mas eu deixei uma tarefinha aí para casa para vocês. Esse texto aí chama
Alguém quer ler o nome do texto, por exemplo? Homoiousios, são duas palavras gregas que uma letrinha no meio dela faz toda a diferença. Tá? O primeiro é o como Deus. O segundo é o semelhante. Na verdade, não é o que significa ela, tá? Homo mesmo, essência. Então a primeira seria a mesma essência e o segundo é a essência semelhante. Tá? E foi isso que foi nesses termos que foi discutido, por exemplo, esse concílio. Tá? Agora, vocês também... Aí quando chega essas coisas, que eles falaram aqui, teve muita filosofia grega, né, para esse tipo. E é verdade, gente. Isso que eu falo para vocês, eu falo às vezes para vocês. Quando a gente, por exemplo, quando eu tento ensinar, especialmente na pregação, eu evito o máximo possível o uso de conceitos teológicos. Conceitos teológicos são conceitos que foram fabricados para tentar explicar didaticamente alguma coisa que a Bíblia fala a respeito. Um fácil que vocês escutam toda hora, não é difícil de falar, nós cremos nisso, é trindade. Você não vai escutar, você não vai ler a palavra trindade na Bíblia, mas esse é um conceito teológico. Então, qual é a diferença de um conceito bíblico? Conceito bíblico é quando você lê o versículo tal como ele é. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Esse é um conceito, ou uma expressão bíblica. Então, olha, não, porque Deus ele é um em 3 pessoas. Você não vai ver isso escrito na Bíblia. Você não vai nem ver falando que, de forma direta, o que eu estou dizendo, que ele é 3 pessoas. E como chega a uma conclusão dessa? Porque percebe-se que o Pai, ele tem uma consciência própria, ele tem ações próprias, o Filho tem uma consciência própria, ele se parece com uma pessoa única, e o Espírito também. O Espírito também tem as decisões, o Espírito é quem nos dá o dom, o Espírito é quem nos convence. Não fala que foi o Filho, não fala que foi o Pai. E nesse conceito de trindade vai se explicar então essa questão. Eles são da mesma substância, é um único Deus, mas eles têm funções diferentes. E nessas funções diferentes, nenhum deles é superior ao outro. Nossa, porque o Pai é mais forte do que o Filho. Não existe isso. Eles são Deus. Exato. Então, aqui a gente não vai entender mesmo. Agora, do que se vale uma aula como essa? Gente, quando eu penso na minha história, eu penso nos dias que os testemunhos de Jeová batiam lá em casa e queriam conversar comigo. E eu aceitei. E eu só não fiz mais do que eu fiz com porque eu gostava mais de basquete do que estudar a Bíblia. Eu não era nem convertido ainda. E talvez eu pudesse ser o pessoal que está aí no ginásio. Eu acho que esses dias estavam por aí. Ainda estão. Entende? E que vão bater lá na porta da sua casa, se ainda estão usando essa estratégia, e vão falar para vocês, você tem que ler a Bíblia. Eles vão falar para vocês de Deus. Agora, e se nós se tiver uma informação errada e que a nossa vida eterna custa a pena dessa informação errada? Gente, quando eu falo, não é só isso que significa ser testemunho de Jeová, tá bom? Mas eu estou querendo dizer quão importante é. E se a gente fala que, ou busca amar a Deus, a pergunta do nosso eu estou respondendo um pouquinho disso, né, porque isso importa, mas a pergunta da nossa classe é: quem é Jesus Cristo? E se você diz que você ama a Deus e que você é cristão, eu acho que é responsabilidade sua e nossa saber, de fato, responder essa pergunta. Quem é Jesus Cristo? Quem é essa pessoa que você diz adorar? Quem é essa pessoa que você busca amar? Diz Felipe. Tem como Ario ter sido salvo? Cara, quando eu chegar a minha vez, eu vou ver se ele está lá. Eu não sei, Felipe, de fato, cara, eu não sei. Porque, de novo, para ele Jesus era uma espécie de Deus. Sabe,
Eu vejo pessoas falando assim, por exemplo, todos os testemunhos de Jeová vão para o inferno. Por quê? Porque Jesus não é Deus para eles. Eu acho que essa é uma essência do Evangelho. Mas quando eu olho para a Bíblia e vejo que um cara que estava do lado de Jesus sendo crucificado, reconheceu que Jesus era rei, reconheceu que Jesus tinha um reino, de que, da forma como ele fala, parece que Jesus não tinha pecado, coisas que Airo provavelmente acreditava. E aí Jesus chega para ele e fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, cara, eu acho muito difícil a gente julgar nesse sentido. O que eu quero, sim, se chegar um testemunho de Jeová para mim, eu quero tentar convencê-lo conforme as Escrituras, que eu acredito essa ser a correta e não a tradução da torre de vigia. Acho que é esse o nome. Tá. Eu quero. E quero mostrar para eles como a Bíblia mostra que Jesus é Deus, não é só um ser divino. Mas eu quero também falar para eles, por exemplo, porque eu acredito que tem pessoas que até acreditam que Jesus era Deus, mas elas não creem no Evangelho. Elas creem que Jesus era Deus, mas não creem no Evangelho. Né? Então eu não sei, então eu vou deixar para que Deus julgue essas questões. Será que eu respondi, Felipe? No final das contas, Felipe, talvez uma coisa que eu vou falar do meu coração. Eu não consigo ver, por exemplo, o coração de vocês. Eu não consigo ver o que vocês estão certos, o que estão errados. E eu sei que eu mesmo tenho provavelmente muita coisa a respeito da Bíblia que não está certa. O que eu quero acertar é na essência. E realmente acredito quando eu falo para vocês o que eu ensino, eu acredito naquilo que eu estou falando. Eu tenho fé naquilo que eu estou falando. E por causa dessa fé, eu acredito que eu estarei no céu. E não é arrogância, é porque Deus prometeu. Eu não mereço o céu. Ninguém merece o céu. Então me vem uma pessoa que, por exemplo, tem um parente meu, que vai dizer, eu oro a Jesus todos os dias. Eu acredito que Jesus é o Criador de todas as coisas. Eu acredito que sem Jesus eu não sou nada. Estou pensando aqui em expressões que essa pessoa fala. Agora, quando eu chego daquela forma didática, que algumas vezes já cheguei para vocês. Olha, se diante de um portão celestial tivesse um anjo e lhe perguntasse, por qual razão eu devo deixá-lo entrar? O que você responderia? E a resposta certa é, eu vou entrar porque eu tenho fé em Cristo, que morreu pelos meus pecados. E por isso eu posso entrar. Mas essa pessoa que eu estou pensando, ela não vai responder assim. Provavelmente ela vai responder assim, eu vou falar para ela que eu busquei fazer o melhor da minha vida. Essa é a resposta certa? Então, só que tudo aquilo, as outras coisas que eu falou aqui, que são atitudes corretas. Assim, talvez uma pessoa dessa fale assim para mim, olha, eu oro para Jesus todos os dias. Talvez ore mais do que eu. Vocês estão entendendo o cerne da conversa? É muito difícil, Felipe, julgar isso. E é por isso que vocês que são membros nessa igreja, quando a gente passa por aquela salinha, eu pergunto para vocês diretamente. E eu vou terminar com o que eu vou dizer agora. Mas existe uma diferença, porque eu posso escutar a resposta correta de cada um de vocês. Mas eu não posso ver se vocês realmente creem na resposta que vocês disseram e que está correta. A resposta dos testemunhos de Jeová talvez tenha coisas certas. Acredito que eles estão errados. Acredito sim que o que eles erram, e eu sei mais do que isso, não os colocam na condição de meus irmãos e, consequentemente, nem de entrada no céu. Mas talvez ali alguém tenha aberto a Bíblia, visto passagens e Deus, porque Deus convence, e tenha mostrado
coisas diferentes. E então é isso. Tá bom? Mais algum comentário, alguma pergunta? Pois é. E assim, Ario está presente como um pai da doutrina essa dos testemunhos. Mas eu não acho que Ario pensava em muitas coisas que os testemunhos de Jeová pensam hoje. Tá bom? Eu quero orar mais uma vez com vocês. Senhor, obrigado. Obrigado por podermos considerar, Pai, de acordo com a Tua palavra, que Jesus de fato é Deus. Toda a complexidade, Pai, dessa realidade nós não conseguimos entender, mas também não queremos perder de vista que o Senhor nos ensina que olhar Jesus é ver o Pai. E se Ele é a expressão exata do Pai, então não há razão para que a gente fique buscando qualquer outra coisa, Pai, que talvez potencialize ficarmos especulando a respeito disso. O que nós precisamos, de fato, é gastar tempo, investir tempo, Pai, em ver aquilo que o Senhor revelou, estudar isso e desfrutar, Pai, de entender quão maravilhoso o Senhor é. Como a obra que o Senhor tem na criação e na salvação são incríveis. Que a gente fique, de fato, admirado, estupefatos, Pai, com tudo isso que o Senhor fez. Que isso mova os nossos corações, Pai, não somente para nos ajoelharmos e Te adorarmos, mas para comunicarmos essas verdades para as pessoas lá fora. Pessoas essas, Pai, que se não ouvirem, elas não terão condições de serem salvas. Não pelo meio mais comum que o Senhor colocou para que fizéssemos, porque se não há quem pregue, como ouvirão? Que nós sejamos, Pai, essas pessoas que ao olhar para a verdade e dizer que conhecemos a verdade, lá fora a gente faça isso, espalhe essa verdade com alegria e viva essa verdade que a gente acredita. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até mais tarde, pessoal. Lembrando, hoje é Dia dos Pais, a mensagem vai estar relacionada a isso. Se você quiser trazer um amigo que é pai, será muito bom. Até lá.